Oi, gente, boa noite. Estamos começando aqui a nossa live para falar sobre um tema dos dias de hoje, aproveitando esta época, esperando aí fazendo 1 hora para as pessoas chegarem. Por favor, acenem se está tudo em ordem, se vocês estão escutando, se tem muito barulho, se a vista tá boa. Vamos esperando as pessoas irem chegando. Hoje vamos fazer uma live um pouquinho diferente, uma live bem leve, bem familiar, por que não dizer? E vamos conversar a respeito de algumas coisas que estão incomodando bastante algumas pessoas. E ao invés de a gente acabar enxergando isso como uma oportunidade, nós estamos encarando como um problema. Neste momento, como fazer essa transição, essa transformação, como é que nós podemos aproveitar esse momento de confinamento e eu nem gosto de falar de confinamento, né, mas de distanciamento social, para sair daqui diferentes, modificados. A gente não pode pensar e dizer que nós vamos sair disso e tudo vai ficar igual, não vai. Se sairmos dessa, bem. Se não, né? Quando sairmos dessa, bem. Se nós ainda não estivermos modificados, nós vamos ter perdido um tempo enorme e uma imensa oportunidade. E hoje eu estou trazendo aqui que é nutricionista. Olha ela chegando aí, tudo bem? Tudo? Tá me Tá me ouvindo? ouvindo bem? Eu Eu tô tô ouvindo. ouvindo, tá todo mundo ótimo, beleza. Olha só, então a ideia bom, só para vocês saberem, tá? Eu tô no terraço aqui da sala, ela tá lá no quarto, no escritório, é só a fachada, né? Nós estamos na mesma casa, mas para fazer assim a gente ficou nessa distância para poder conversar bastante e para que todos possam aproveitar. É o distanciamento social. É o distanciamento social. Olha só, olha eu falando, olha só de novo. Então, a questão básica é assim. Nós vamos conversar hoje a respeito de uma situação bastante específica e bastante comum dos dias de agora, que é a relação que nós temos. Quer dizer, na verdade não é de agora, é uma coisa de sempre, a relação que nós temos com a comida. E para isso, eu convidei a Janice e ela prontamente, depois de 45 dias, ela conseguiu aceitar o convite e vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de algumas questões relacionadas à cozinha e ver, ela é um prazer ou ela é uma tortura? Eu queria que a Janice se apresentasse inicialmente. Bom, boa noite. Bom, meu nome é Janice, eu sou nutricionista, sou formada pela USP desde 79, então são 40 anos de formada. Eu busquei a nutrição porque eu sempre achei que a minha área de escolha é a saúde, sempre gostei dessa área de saúde, de ajudar as pessoas e de ajudar as pessoas a ter mais saúde e a cuidar de si mesmas. Na época que eu escolhi nutrição, a faculdade era uma coisa nova, relativamente nova, existiam pouquíssimas universidades no Brasil que tinham o curso de nutrição, e as pessoas chegavam e falavam assim, eu falava, eu vou ser nutricionista, aí falavam assim, nutrir o quê? Nutrição, ixi, não sabiam o que seria isso, eu tinha que explicar para todo mundo o que fazia um nutricionista.
Sem que eu você ia mesma fazer saber muito bem. nutricionismo, né? Era o que o pessoal falava que era nutricionismo. Ninguém sabia, na verdade, a gente também tinha pouca ideia do que fosse. Mas eu busquei o curso porque eu queria algo que eu pudesse exercer depois de formada e pudesse usar aquilo que eu aprendi justamente para ajudar os outros. E na época a nutricionista trabalhava somente em hospitais, em restaurantes industriais e na merenda escolar. Eram 3 áreas de atuação e no ensino, mas eram 3 áreas de atuação dentro da nutrição. E depois eu gosto de dizer que eu participei, né, por ser jurássica, eu participei da evolução da nutrição nesses 40 anos, porque quando eu me formei, a preocupação maior no Brasil era com a desnutrição, e hoje em dia essa preocupação acaba sendo muito mais a má nutrição e a obesidade. Então foi uma transição nutricional e eu acompanhei esse tempo. Eu tenho muito orgulho daquilo que eu sou, da profissão que eu escolhi. Eu sinto que eu ajudei muita gente, fiz diferença na vida de muita gente e isso me deixa muito gratificada. E hoje eu espero poder ajudar em alguma coisa, né? Olha, eu queria que você contasse um pouquinho, você começou a dar uma introdução, eu achei legal. Na época que você se formou, que foi no mesmo ano que eu me formei, né? Uhum. Você atuava, a nutricionista atuava em hospital, atuava em restaurante industrial e em saúde pública. Sim. Hoje, a gente vê a nutrição atuando em vários campos e com uma importância grande, fundamental. Então, como que foi, em leves pinceladas, essa evolução em relação ao desenvolvimento da profissão do nutricionista e do campo de ação? Então, mesmo na saúde pública, era na merenda escolar que tinha emprego para nutricionista. Postos de saúde não existia atuação, só no posto de saúde escola lá da faculdade. Depois que foi abrindo esse campo também na saúde pública. O nutricionista ele começou a entrar também na indústria, tanto na pesquisa de alimentos, quanto no marketing dos alimentos, atendimento ao consumidor, rotulagem nutricional. Então, o profissional começou a ser aproveitado, vamos dizer assim, em várias áreas. Quando postos de saúde e mesmo hospitais que não fossem hospitais escola começaram a abrir para nutrição materno-infantil, nutrição na gestação. Com o tempo também apareceu a nutrição funcional. Hoje em dia, com a obesidade, muitos pacientes que fazem cirurgia bariátrica também existem nutricionistas especializados nessa área. A nutrição comportamental também apareceu há poucos anos. E o coaching nutricional, o estudo do comportamento alimentar tem sido um mote, tem sido assim o campo de estudos, aquilo que eu me dedico, porque faz muito sentido para mim. A nutrição esportiva também, eu não sei se Nutrição você tocou. esportiva, esqueci, nutrição para Esporte, atletas, né? atletas de alta performance, para aumentar o rendimento, aumento de ganho de massa muscular, e tudo isso o nutricionista tem o seu papel, né, em academias, em clubes de futebol, outros tipos de esporte. Então, o profissional começou a ser conhecido e daquela pessoa que falava nutrir o quê, né, começa hoje a ter um certo status dizer que eu tenho um nutricionista, minha nutricionista fala isso, fala aquilo, me ensinou isso, me ensinou aquilo. Então, de um desconhecimento a um prestígio que hoje a nutrição tem, até
também muita gente falando de nutrição e conhecendo ou não nutrição, mas acreditando em alguns mitos ou algumas distorções, que isso também é um problema para a gente como profissional que dedica tanto tempo a estudos, vê às vezes algumas distorções não bem-vindas. Inclusive, quando a nutrição começou, atendimento em consultório nem era consultório próprio, né? Ela Não. começou como participando... Dos hospitais partiu-se para clínicas, onde o profissional nutricionista teve que se impor e chamar, vamos dizer assim, o paciente, a pessoa interessada nessa área, para pagar uma consulta e se consultar com esse profissional especialista. Eu trabalho em consultório junto com você, né? Há 20 anos. Nós começamos no final de 99, né? Começo de 2000, quando eu fiz o meu curso de especialização em nutrição clínica na Faculdade de São Camilo. Uma das coisas mais bacanas da nutrição que eu vejo é assim, como nós conseguimos trabalhar em diversas áreas. E eu pude experimentar várias dessas áreas. Eu trabalhei em hospitais. Trabalhei como supervisora de estágio na Faculdade de São Camilo. Agora voltou. Voltou? Trabalhei no ensino como supervisora de estágio na Faculdade de São Camilo. Depois trabalhei em marketing, vendas. E em cada área que eu passava, eu aprendia muito, especialmente com equipes de outros profissionais, uma equipe multidisciplinar. E com isso a gente vai agregando alguns conhecimentos e modificando um pouco o jeito que a gente tem de enxergar a nutrição. Aliás, eu queria fazer um desafio, vamos dizer, para quem está assistindo aqui. Tempos de quarentena, mudança na alimentação, mudança na vida, mudança na rotina. Não precisa responder agora, mas fica com essa questão, fica com essa pergunta para você. O que mudou na sua visão da alimentação e da nutrição no antes da quarentena e no durante a quarentena, porque nós não sabemos nem quando vai terminar. Mas assim, o que mudou no seu olhar? Como é que você enxergava, como é que você se sentia frente à alimentação, à nutrição, à comida em casa, e como que você se sente hoje, o que mudou? Fica com essa questão, fica com isso para você, reflete nisso. No final a gente pode abrir para comentários e para opiniões. Ok? Bom, então vamos começar a direcionar um pouquinho para o nosso tema, para a nossa temática de agora. Todo mundo tem um palpite em relação à alimentação. Eu lembro que há, sei lá, vou dizer uns 15 ou 20 anos pelo menos, nós fizemos um artigo juntos para o meu site, drmoisés.com.br, e o site tinha, o artigo se chamava A Moda das Dietas ou a Dieta da Moda. E naquela época a gente tinha a dieta da sopa, a dieta da USP. Então, primeira coisa que eu acho importante que as pessoas compreendam de uma forma muito clara é o que é dieta? Bom, é legal essa pergunta, porque dieta, na verdade, vem do grego e significa modo de vida. Com toda essa evolução a respeito da nutrição e do conhecimento e as invenções, vamos dizer assim, das dietas, que a cada dia vem uma, isso que nós escrevemos no site já tá
totalmente ultrapassada, porque faltam outras que já apareceram, e se a gente achar que atualizou hoje, amanhã vem outra. Então, dieta, na verdade, é modo de vida, é estilo de vida, não é regime de emagrecimento. E hoje em dia, eu falava dieta equilibrada, dieta isso, dieta aquilo. Eu deixei de usar esse termo porque esse termo ele ficou muito conhecido como dieta de emagrecimento. Como existe uma preocupação enorme hoje em dia com o corpo, com a magreza, com atender a padrões de beleza estipulados pela sociedade de hoje, ficou essa coisa de dieta. Então, dieta disso, dieta daquilo outro. Então, prefiro falar em alimentação equilibrada, em ensinar a comer, falar comida, né? Aliás, é uma frase que a minha sogra, minha mãe, a mãe Dona Regina, Danice, minha mãe, Dona Regina, tem falado chegou, muito. ela chegou e falou assim, nossa, que coisa estranha hoje em dia, né? Antigamente a gente comia comida, né? Comia arroz, comia feijão, comia bife. E hoje em dia você come carboidrato, proteína, vitaminas, ômega 3. Então parece que você não come mais comida. E na verdade é isso mesmo, né? Que as pessoas comem. Tem uma dieta que pode ser de emagrecimento ou não, mas pode ser acaba sendo um comer com um objetivo. Então eu tenho o comer com o objetivo de engordar, ou comer com o objetivo de emagrecer, o comer com o objetivo de ganhar massa, o comer com o objetivo de aumentar a performance esportiva, e deixou-se realmente de comer comida, de comer por prazer. E comer é prazer. Quem aqui pode dizer que não tem prazer em comer? É subsistência e é prazer. E tem que ser, e tem que se enxergar isso como prazer. Hoje em dia, a relação de culpa com a comida, a relação de medo de se alimentar e causar algum problema para a saúde, ela é tão grande que as pessoas deixaram de ter esse prazer. Então vira uma tortura. Eu não estou comendo certo, eu não estou comendo o que é bom, esse alimento é ruim, esse é saudável, e a gente deixou de comer por prazer. E isso até é interessante, porque chegou aquela época onde todo mundo falava de anorexia, que foi um transtorno alimentar, passou a se falar de bulimia, outro tipo de transtorno, e a coisa foi tão neura que criou-se o termo de ortorexia. Quer dizer, entre outros. Um desequilíbrio que você tem de ter que comer tudo certinho, de ter que comer tudo, né, muito colocado. Agora, deixa eu perguntar para você, para a gente seguir. Conheço você já há algum tempo, e eu me lembro de quando você começava a atender, você atendia, conversava com a paciente, era paciente na época, porque ela só recebia as orientações, e ela entendia, e ela falava, enfim. De repente, você chegava em casa e falava assim, era o termo que se usava muito na época, que era o tal do efeito sanfona, né? E você chegava, e nós conversávamos muito sobre isso na época, e você falava assim, meu Deus, onde que eu estou errando, o que precisa ser diferente, como é que foi esse caminho aí? Eu me frustrava, para falar a verdade, porque o que a gente aprende na escola? A gente aprende na faculdade que eu sou um doutor em nutrição, que eu sei o que é certo, o que é errado de se comer, e eu estou ali para ditar as regras. Eu nunca fui desse jeito, de achar que eu sei mais do que você sobre você mesmo, sobre o que é bom para você. É óbvio, a gente tem um conhecimento técnico. Na minha época... Abre um parênteses, né? Talvez esse seja o maior desafio de mudança de comportamento de nós profissionais, ao passarmos a olhar para o outro como o dono da sua vida,
o dono do seu corpo. A gente fala muito isso quando fala de aleitamento materno, né? Quer dizer, Sim. quem define tudo, eu posso, no máximo, fazer uma orientação profissional, acolher as questões de dificuldades, mas a decisão, É sempre a pessoa da que pessoa. mais conhece é sempre da pessoa. Né? É sempre da pessoa. Volta aí, desculpa. Por isso, como eu falei, eu passei por várias áreas dentro da nutrição. Eu falei de restaurante industrial, de hospital, de ensino, de marketing, mas eu fui para a saúde pública quando eu entrei na prefeitura, em 92. E aí eu trabalhei com creches, com centros de juventude, depois passando para a saúde, para um posto de saúde especializado em DST AIDS. E com isso eu fui aprendendo muita coisa, tive muito contato com psicólogos, pedagogos, e com isso a gente vai vendo aonde a gente, para que lado a gente pende mais. Mas eu sempre achei que eu não era a pessoa que gostava nem de ser chefe, de mandar, e nem de ditar o que era certo, o que era errado. Eu sempre gostei de ensinar. Sempre gostei de despertar nas pessoas o interesse para que elas buscassem aquilo que é melhor para elas. Lógico que eu puxo a sardinha para o meu lado, para alimentação saudável, equilibrada, mas sem uma ditadura, vamos dizer assim. Então, eu pensei, antes de me aposentar, que eu me aposentar da prefeitura, porque o consultório continua, que eu gostaria de fazer uma complementação, uma outra especialização. Pensava em fazer psicologia, pensava em fazer materno-infantil também, até para acompanhar você e os seus pacientes. Mas eu descobri na época o coaching e fui fazer uma formação em coaching no Instituto Apana, que foi maravilhosa. E isso me fazia muito sentido, porque no coaching a gente já não olha o outro como alguém para quem a gente vai modificar ou vai ditar alguma ordem. No coaching a gente já tem esse olhar de acolhimento, de estar junto da pessoa, ajudando naquilo que essa pessoa tem de desafios e possibilidades e habilidades para sozinha ser autônoma e fazer as suas escolhas. Então essa formação em coaching foi super importante. Depois eu fui para o coaching nutricional com o casal Lancha, o método Lancha. Eles são muito inspiradores. Para mim foi um divisor de águas. Eu encontrei aquilo que eu precisava conhecer dentro do coaching nutricional e foi excelente. Os meus estudos sempre estão sendo agora direcionados para o comportamento alimentar. Existe a nutrição comportamental, então também fiz alguns cursos, sempre vai agregando. Dentro do coaching também me chamou muito a atenção a comunicação não violenta, que é isso que nós estamos falando também. E com isso eu fui me encontrando, porque eu falei, é isso, é assim que eu sou, é desse jeito que eu consigo ajudar as pessoas, tanto que hoje em dia, atendendo com o coaching, o paciente, mesmo que ele venha com uma questão nutricional, eu não chamo ele de paciente, ele já vem a ser um cliente. E a gente tem ferramentas hoje para conseguir, lado a lado, junto com a pessoa, descobrir o que é melhor para ela, que caminho que ela quer seguir e como superar os desafios, nos obstáculos nesse caminho. Bom, chegando aos tempos atuais, a pandemia e o SARS-CoV-2, o coronavírus e todas essas nossas preocupações geraram, sim, medos, angústias. Nós
Estamos ainda numa situação importante de crise, de epidemia, de pandemia. Os cuidados ainda precisam ser bastante intensos. Nós temos profissionais de saúde passando por questões dificílimas, inclusive morrendo. Aliás, vou abrir 2 parênteses aqui. Primeiro, a Ana Leia está vendo a gente aqui, parabéns, é aniversário dela hoje, né? Um beijo. Parabéns, Ana. Segundo, parabenizar a doutora Patrícia Terrível, que está vendo a gente aqui também. Oi, Paty. Pela iniciativa que ela teve, linda, brilhante, de fazer aqueles protetores face shield, né, que chama os escudos, para que as pessoas, para que todos os profissionais que trabalhem em hospitais públicos tenham um mecanismo de defesa a mais. É muito, muito importante. Ela trabalha incansavelmente. Ela conseguiu atualmente, inclusive, que a Gol fizesse o transporte desse material para todo o Brasil. Então, quem estiver trabalhando em hospital público, para quem chegar aqui e tiver condições de avisar para todo mundo, no Brasil todo, hospitais públicos que queiram receber, entrem em contato ou com a gente ou com ela, depois a gente vai disponibilizar o contato para que isso possa ser distribuído pelo Brasil. E quando é distribuído para um hospital, vai do diretor até passando pela equipe médica, toda a equipe que trabalha no hospital. Pessoal da limpeza, todo esse pessoal que merece o nosso imenso carinho e imenso reconhecimento. Imenso reconhecimento. Ela está avisando aqui que é só procurar inbox, que é DRA, doutora Paty Terrível. DRA, Paty é PATTY, terrível, é tudo junto, tá bom? E terrível é sobrenome mesmo, viu? É sobrenome, ela não é terrível, ela é ótima, Graças às coisas do destino, ela hoje faz parte do departamento de aleitamento materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. É uma satisfação enorme tê-la lá. Bom, deixa eu voltar para agora. Então, o que acontece com a gente neste momento, com a questão dessa pandemia? Talvez a gente nunca tivesse tido a oportunidade, porque isso é o que a gente sempre pensa, nós tivemos um ganho que, se nós soubermos trabalhar, isso vai ser absolutamente incrível. Nós tivemos um ganho de tempo. Nós corremos o nosso dia a dia, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, não dá para eu buscar, não dá para eu fazer porque eu não tenho tempo. Hoje, nós temos tempo. E esse tempo, ele é atualmente, vamos colocar na questão alimentar, ele é dividido entre o comprar comida para pedir de transporte, né, de motoboy, comida pronta, comer muito e cozinhar. E é um momento que eu acho muito lindo, que nós podemos trazer a família, inclusive as crianças, para essa noção de alimento. Então, aí vem a pergunta da nossa live de hoje. A cozinha hoje, ela se transformou num prazer ou numa tortura? O que nós tivemos que mudar e quais são as lições ou as informações que nós temos que levar para o resto da nossa vida, mesmo quando acabar essa pandemia e esse nosso isolamento e distanciamento social, que pode trazer benefícios. Antes de te passar, só para um comentário para ter uma ideia. Por exemplo, o que mudou hoje que eu vejo para mim? Sexta-feira à noite, sábado à noite, nós entramos no Skype, nós dois, com mais 2 casais amigos, e nós passamos quase 2 horas comendo, bebendo, conversando, rindo, e é uma atividade
tão prazerosa naquele momento que modificou, realmente, nós estamos distantes, porém, cada vez mais abraçados, cada vez mais juntos, no momento da refeição. Então, vamos lá. Prazer ou tortura? Bom, aí você tem que ver. Cozinhar? É isso que você quer dizer? Cozinhar é prazer ou tortura? Hoje, então, não só o cozinhar, é a cozinha hoje, né? Porque ou eu vou para a cozinha para comer, ou eu vou para a cozinha para cozinhar, ou eu vou para a cozinha, para a porta da área, para pegar comida. Quer dizer, a ideia da cozinha como o local que concentra a alimentação, aquele momento de tanto de comer quanto do comportamento desse momento. Bom, para mim, cozinha é tortura quando eu vejo a pia cheia de louça para lavar. Isso é tortura. Bom, acho que tem várias partes, vários aspectos dessa sua pergunta que eu acho interessante. Você disse assim, que hoje nós temos tempo. Hoje nós temos tempo. Não todas as pessoas. Algumas pessoas estão trabalhando de casa, algumas pessoas, como profissionais de serviços essenciais, continuam trabalhando na rua e com risco maior até de trazer o coronavírus para casa. Mas as pessoas que estão em casa, que estão trabalhando em home office e com os filhos junto, uma das coisas que talvez faça maior diferença é pensar na questão organização e na questão rotina. Então, eu tinha uma rotina, era uma rotina com horários bem estabelecidos, acordar, levar filho em escola, ir trabalhar, voltar, comprar comida, fazer comida, etc. E tinha horários estabelecidos e tinha um esquema já que funcionava para a família. A pergunta que eu fiz, como é que era antes e como é que é agora, o que mudou nesse tempo para você? Se eu já tinha a alimentação como algo importante na minha família, um momento importante de reunir a família, um momento importante de estar junto, fazendo alguma coisa, que hoje em dia se dividem as tarefas e muita gente teve que dispensar a ajuda que tinha de funcionárias para isso. Então, a organização e a rotina, elas precisam entrar na nossa vida de uma outra forma. Por quê? Porque eu estou dentro de casa, às vezes, marido, mulher e filhos. Quem tem filhos sabe como deve ser difícil coordenar isso, e mesmo no dia a dia, como é difícil colocar crianças na rotina da casa. Mas a alimentação, ela pode ser um momento de interação dessa família. Então, pode ser uma tortura quando você fica empurrando o serviço um para o outro, mas pode ser um prazer quando a família toda participa dessa elaboração, tanto da compra quanto do preparo das refeições, e as crianças adoram ser chamadas para isso. Eu vivi vendo minha mãe cozinhar e ficando em cima dela, querendo experimentar, querendo aprender. Não aprendi muito, mas isso é uma influência muito positiva. E antigamente a alimentação era muito valorizada. O momento da refeição não existiam tantas distrações, mas na minha casa, e obrigada, mãe, por ter feito isso comigo, na minha casa, o momento da alimentação era um momento de família. A geração da minha mãe era a geração que não trabalhava muito fora, apesar de ela ter sido diferente dessa geração dela e trabalhado muitos anos fora de casa, no começo, na minha infância, ela era a rainha do lar, a responsável pela alimentação, responsável
pela criação dos filhos, por cuidar da casa. E esse exemplo de sentar e comer, e a hora da comida ser importante, e os almoços de família, onde se reunia a família no domingo e fazia-se comidas típicas das famílias, isso tudo era mágico, era muito bacana e era um momento de prazer, interação, convivência. Tinha suas brigas também, a gente também não era muito boa de comer, né? Eu e minha irmã dávamos um pouquinho de trabalho para minha mãe. Mas essas lembranças de prazer e de amor ficam marcados na vida de uma criança, de uma pessoa. Então, acredito que esse momento, se a gente tem essa visão, essa proposta de trazer a criança para participar e para interagir, é um momento riquíssimo que a gente pode fazer uma educação alimentar, a gente pode tá mais perto mesmo, tá mais perto porque não tem jeito, estamos tudo no mesmo espaço. Não sei se eu esclareci o que você queria saber, acho que eu me É importante, um porque eu vou te colocar daqui a pouquinho uma solicitação que aconteceu aqui, mas eu queria entender assim, para você, de repente, você está trazendo muito problema para as pessoas que começaram a te acompanhar no Instagram. E tem gente pedindo live cozinhando com Janice. Não, deixa isso para Rita Lobo. Mas não, conta o que você tem feito, que é engraçado. Eu gosto de cozinhar, sempre gostei. Mas é óbvio que na vida da gente, no trabalhar fora, no criar filho e tudo mais, a gente vai delegando esse tipo de coisa e deixando para alguns momentos. E aqui eu quero fazer uma meia culpa, né? Porque o Moisés ele vive falando que eu gostava mais de cozinhar, de receber as pessoas e que agora eu não faço mais isso. Eu acredito que essa quarentena vai fazer com que eu retome. Porque esse encontro dos amigos, ele acontecia na sexta, acontecia no sábado, e nós temos amigos que gostam de cozinhar, não sei se eles estão na live, gente, quem está vendo, quem está entrando e tudo mais é o Moisés, porque eu não consigo fazer tudo isso. Então, a gente já ia na casa e o pessoal cozinha junto e bebe vinho junto e fica horas e horas em volta da mesa. Agora, a diferença é que nós estamos fazendo isso à distância, mas eu aproveitei esse momento, né? E tem alguém aí falando dos meus pães, né? Aproveitei um momento que a gente tem tempo. Já era um hobby que eu tinha desenvolvido a partir do ano passado, acho que foi em outubro, quando eu fiz um curso de pães de fermentação natural com a minha amiga Denise Mazzoni. E foi ótimo, porque eu já comecei a me apaixonar por essa arte. E agora, na quarentena, eu estou até influenciando outras pessoas, que nenhum desses amigos aí que cozinha muito bem. Hoje ele mandou uma foto do pão que ele fez, que está lindo, maravilhoso, só para me dar vontade. E o Marcão. Então, os pães de fermentação natural acabaram sendo um hobby. E é isso aí. Como a gente tem tempo agora, e o pão de fermentação natural, ele é um pão de fermentação lenta. Você começa a fazer ele um dia, você só vai assar no outro, ou às vezes até 2 dias depois, dependendo do pão. Então tem todo um ritual, um carinho que você tem que ter, e isso também lembra essa coisa de a gente esperar o tempo das coisas, esperar o tempo das pessoas. Aquilo que eu estava falando de não ser impositiva,
em relação aos clientes que eu tenho, é isso, as pessoas têm o seu tempo e não adianta a gente querer apressar. E o pão de fermentação natural é assim: se eu quiser apressar, eu uso um fermento que vai fazer ele crescer rapidinho, dali 2 horas eu já ponho o pão para assar. Mas esse pão não, eu tenho que esperar toda o amadurecimento dele, eu tenho que esperar o tempo que ele vai desenvolver melhor o sabor. Então é o tempo dele. Ninguém, a gente tem que ter respeito pelo tempo do outro e no coaching eu aprendi bastante isso. Aliás, O que falando mais? no coaching, essa é uma coisa interessante. Bom, aqui você já está de chefe Jean para cima, tá? Ah, é? Chefe Jean, suas receitas, que é todo mundo querendo a receita do pão. Pode acompanhar no seu Instagram, né? Que é o Janice underline Shensinski Shensinski underline. underline. Isso, facinho de escrever, tal, mas é fácil, é só saber o nome. É, Enfim, mas o que é interessante também é o que você colocou como organização. Dá a impressão que isso começou agora, que planejar começou agora. Nós estamos com um problema muito sério nessa fase de vida agora, né? Nós não podemos mais pedir uma xícara de açúcar para o vizinho, pois é. né? Sair de casa Então, tá dando preguiça de sair de casa de tanto preparo que tem tanta que coisa ter que é e isso. tem que fazer para poder Então, sair, para poder voltar. e você, Então, mesmo hoje em dia, no nosso dia a dia, para a gente fazer as nossas coisas, nós estamos tendo que programar essas nossas atividades, porque está muito engraçado, porque às vezes a impressão que a gente tem é que hoje a gente está muito mais ocupado do que quando estava todo mundo saindo, fazendo suas coisas, porque nós estamos tendo uma nova relação com o tempo. Nós estamos nos permitindo acordar, tomar café, os cuidados de higiene estão sendo importantes, as crianças em casa, que muita gente fala assim, ah, não, é chato, puxa vida, a criança quer... uma das coisas que a gente coloca hoje é que daqui a uns 20 anos, quando nós formos falar sobre essa época, nós vamos falar de como essa época era difícil para a gente. E as crianças vão lembrar dessa época como uma das épocas melhores da vida deles, onde eles tinham o pai e a mãe em casa, junto, afeto, carinho. E isso faz uma diferença, inclusive na alimentação. com Porque se certeza. você vai para a cozinha e vai preparar um alimento e você traz o seu filho, traz a criança junto para ajudar, ela sente melhor a característica da alimentação, a importância da alimentação e de estar junto fazendo alguma coisa, né? Sim. A cooperação, né? Fala, desculpa. A cooperação na casa, a divisão de tarefas, que antes era às vezes mais sobrecarregava, né, algumas pessoas e hoje todo mundo está entrando na dança. Todo mundo que tem consciência e consegue tá entrando na dança. Né? E mesmo as Agora, pessoas, as mulheres que trabalham fora, que estão voltando para casa e não têm o hábito da casa, também é uma adaptação complicada, né? então, organização eu acho que é a dica maior. Tanto Ixi, está travando, espera um pouquinho. Ai, é isso, voltou, voltou, volta. Alô? O som sumiu. Aconteceu alguma coisa com o seu som? Não? Você está me ouvindo? Acho que saiu, espera um pouquinho.
Oi, voltando? Não? Travou?